Fala nação, fala torcedor e torcedora do Mengão, começando mais um Flanorama, o panorama do Fla. Eu, João Marcelo, vou trazer o pós-jogo da derrota do Flamengo, mais uma derrota para o Atlético Mineiro, freguesia sendo instaurada. O Flamengo perdeu por 2-1. Eu vou trazer para você tudo o que aconteceu nesse jogo, começando pelo início. Rogério Ceni resolveu começar o jogo com Bruno Viana, jogador que não atuava com a camisa do Flamengo há alguns jogos. Já eu vou te dizer, pelo que ele falou na entrevista, o motivo, a justificativa dele. Então, Bruno Viana na zaga, voltou com o Isla na lateral direita, no lugar do Mateuzinho, e Arrascaeta no meio, naturalmente no lugar de Vitinho, que está suspenso, não podia atuar nessa partida. Com os desfalques, inclusive Diego machucado, Arão foi para o meio, então a zaga foi composta por Bruno Viana e Rodrigo Caio. O jogo começou lá e cá, jogo quente, o Flamengo teve duas oportunidades de gol, duas chegadas boas, o Atlético Mineiro numa saída ruim também, num recuo, a bola atravessando a zaga. Bruno Viana vacilou, o Atlético Mineiro chegou, então o jogo começou muito quente e parecia que seria um jogaço, né? Duas equipes brigando pelo campeonato, grandes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, tudo indicava que seria assim. Mas não, o jogo esfriou até os 20 minutos. O Flamengo tinha mais posse de bola, principalmente ali com a Arrascaeta pelo meio, às vezes caindo para a lateral esquerda, fazendo apoio com o Michael. O João Gomes caía do meio, caía para a direita, fazendo apoio com o Isla. Isla, quando o Flamengo está com a bola, faz a lateral, mais um papel de ala direito, com avanços ao ataque. E enquanto o Felipe Luiz faz a lateral direita, a lateral esquerda, recompondo ali, fazendo aquela faixa de 3 zagueiros. Assim começou no esquema tradicional, o esquema tático tradicional do Rogério Ceni, que ele tem optado praticamente desde que chegou ao Flamengo. Até os 20 minutos, o Flamengo ali com a posse de bola próximo da área, tentando a criação de jogadas, trabalhando a bola, e o Atlético Mineiro tentando contra-ataque. Esse era o ritmo do jogo. A partir disso, o Flamengo não subia tanto a marcação, o Atlético Mineiro foi ganhando espaço e foi criando oportunidades. O primeiro tempo, então, acabou sendo bastante equilibrado, igualado, até mesmo pela posse de bola. O destaque para o Rodrigo Caio foi muito bem, exceto um lance que ele tentou sair jogando, avançando com a bola e deu uma vacilada, acabou perdendo. Mas é um zagueiro muito seguro, dá muita segurança para a zaga do Flamengo. Um zagueiro completo, porque além de ser bom no combate, bom na marcação, bom na jogada aérea, consegue sair jogando para o Flamengo. Bruno Viana, vacilante mais uma vez, cometendo erros, tanto que foi sacado no intervalo. Quem entrou no lugar dele, não exatamente no lugar dele, foi o Hugo Moura. Ele entrou no lugar do Bruno Viana, mas não foi para a zaga, foi para o meio campo. O Arão foi recuado, fazendo dupla de zaga com o Rodrigo Caio. E Isla também saiu no intervalo, deu lugar para Mateuzinho. Rogério Ceni não justificou essa alteração, pode ser pelo cansaço, o Isla vem da Copa América direto, não teve folga nem nada. Então, eu imagino que tenha sido por cansaço, Isla apoiando de maneira burocrática, sem grandes destaque para ele no primeiro tempo. Até errou um passe, uma bola, um cruzamento para trás, que seria importante, acabou errando. E aí veio o segundo tempo, não deu nem para perceber os efeitos que as substituições do Rogério Ceni causariam na partida, porque aos 5 minutos o Atlético Mineiro fez 1-0, uma bola cruzada para a meia-lua, o Zaratio fez dominou a bola já dando por cima da zaga. Arão não acompanhou o Zaratio, ele conseguiu servir o Hulk dentro da área, que também não foi acompanhado por Rodrigo Caio. A zaga ali cochilou, a marcação muito falha, e a bola sobrou para Savarino, que infiltrou sozinho e marcou o primeiro do Atlético Mineiro. O Flamengo não conseguiu nem naquele momento ter tempo para se recompor, para sentir a temperatura do jogo, que já tomou o segundo aos 8 minutos do segundo tempo, praticamente o tempo do Atlético Mineiro comemorar o seu gol.
Aos 8 minutos, Hever deu um chutão para frente, um lançamento, um chutão. O fato é que deu certo. Mariano, na velocidade, ganhou do Felipe Luiz. E aí pelo meio, mais uma vez Savarino, que também com muita velocidade, ganhou do Arão na corrida e só escorou o cruzamento para dentro do gol. 2-0 Atlético Mineiro. Então, o segundo tempo começou desastroso para o Flamengo. A partir daí, o Atlético Mineiro ficou recuado, esperando mais um contra-ataque, porque tem jogadores com velocidade, é o Savarino, o próprio Hulk, que apesar de pesado, tem velocidade. O Flamengo ficou na pressão, tentando criar jogadas, mas com muito pouca criatividade. Rogério Ceni foi mexer só aos 27 do segundo tempo, quando ele botou o Muniz no lugar do Michael, errou de novo, já tinha errado contra o Fluminense, errou mais uma vez porque o Bruno Henrique estava em campo, não produziu nada, sempre perdendo a bola. O Michael, com suas limitações, ainda consegue criar algumas jogadas, consegue chamar a responsabilidade, nem isso o Bruno Henrique está fazendo. O Bruno Henrique, mais uma vez, a partida muito abaixo. E aí, o Rogério Ceni insiste no erro, que é permanecer com os medalhões em campo. Ele faz isso com o Everton Ribeiro, agora está fazendo com o Bruno Henrique, ao invés de deixar o jogador que está produzindo mais. O Bruno Henrique não dá continuidade nas jogadas. Com isso, o Flamengo vai perdendo a posse de bola, vai perdendo oportunidades que poderia ter na criação de jogadas, porque o Bruno Henrique não consegue dar continuidade. Quando o cara está mal, foi o que eu falei no último pós-jogo aí contra o Fluminense, quando o cara está mal, ele tem que fazer o feijão com arroz. Não adianta ele insistir, o cara tem que correr até onde a perna aguenta. Não adianta, no caso do Bruno Henrique, tentar correr com a bola se não está conseguindo, tentar o drible que não está tendo sucesso, tem que fazer o feijão com arroz, tentar trabalhar a bola. E aí, mais uma vez, o Rogério Ceni insiste nos erros. Aos 42 do segundo tempo, cruzamento, Arão, escanteio, Arão, uma cabeçada perfeita, guardou 2-1 nesse momento. Só que Arão, quando a fase é ruim, até na hora do gol o cara se machuca, né? Arão cabeceou, se eu não me engano, cabeceou do Muniz ou do René, e aí sentiu um pouco, mas não foi nada grave, voltou para o jogo logo na sequência. Daí acabou não sendo nenhuma comemoração efusiva, aquela reação toda, né? Aos 45 do segundo tempo, poderia ser o gol de empate. A Arrascaeta teve uma chance na cara, fez a tabela, infiltrou, chegou na cara do Everson, mas o goleirão saiu bem, fechou o ângulo do nosso craque uruguaio. A Arrascaeta perdeu uma ótima oportunidade, já cansado, principalmente desgaste não só da partida, 45 do segundo tempo, mas essa questão toda de viagem à Copa América. A Arrasca já estava ali mais cumprindo tabela no jogo, levando no talento do que propriamente na garra. Mais uma derrota do Mengão, a quarta derrota em 6 jogos. O Flamengo vai despencando na tabela, mas antes de falar da tabela, eu vou falar da entrevista do Rogério Ceni. Primeiro citado pelo Rogério Ceni, primeira coisa foram as ausências. Mas aí não tem desculpa, né? Porque o Flamengo está com as ausências, elas vão retornar. Aqui é praticamente o Everton Ribeiro e o Gabigol. Ele também indicou dos últimos jogos, mas para esse jogo só Everton Ribeiro e Gabigol. Ausências sentidas, também as dos últimos jogos, sentidas nos últimos jogos. Mas aí você pega o Fortaleza, terceiro colocado, se eu não me engano, vou até ver aqui na tabela a posição do Fortaleza, mas o Fortaleza, por exemplo, ele não está com ausência, ele é com ausência. Não tem jogadores que o Flamengo tem no elenco, e muito menos para começar a partida. Assim como tantos outros do campeonato, não tem elenco que o Flamengo tem. Então as ausências não são desculpa. Não tem como ser desculpa, porque os outros times não têm permanentemente os jogadores que o Flamengo tem. E mesmo com a ausência, o Flamengo continua com o elenco melhor. O Fortaleza, como eu citei agora há pouco, deixa eu pegar aqui a tabela, o Fortaleza está na 5ª posição. Já venceu 5 jogos, de 10 perdeu só 2. O Flamengo de 8 perdeu 4, perdeu a metade. Então o aproveitamento do Fortaleza muito melhor do que o do Flamengo. O Fortaleza disputou 15 pontos, está com 18, mais da metade. O Flamengo tem metade dos pontos disputados. Disputou 24, está com 12. Assim como tantos outros que estão com aproveitamento melhor que o Flamengo. Então as ausências que o Rogério Ceni citou não são desculpa. Depois ele falou da relação dele com os jogadores, que nunca mudou. Foi perguntado sobre a pressão
que está acontecendo no momento, falou da relação que nunca mudou. Bom, se nunca mudou, ela sempre foi ruim, porque é evidente que a relação dele com os jogadores está desgastada, não está legal. Então aí ele falou mais por falar. Também falou que os jogadores estão se doando 100%. Não estão mesmo. Para mim, os jogadores estão... Sabe quando a gente faz um favor para quem não gosta? Para quem a gente não gosta? Ah, não, tá lá fazendo favor, mas bem de qualquer jeito. É mais ou menos por aí. Os jogadores... você não vê aquela pegada no Flamengo, aquela vontade de vencer, aquela vontade de fazer o gol, bater no peito, chamar responsabilidade. Isso não está acontecendo no Flamengo. Respondendo a próxima pergunta sobre o Bruno Viana, falou que o Bruno Viana tem bom passe, por isso que ele escalou, começou com ele. Não tem não. Um dos primeiros lances do Bruno Viana já foi um erro de passe, que quase o Atlético Mineiro fez um gol. Então, mais um erro do Rogério Ceni, mais um erro de avaliação. Bruno Viana pode até treinar bem, mas nos jogos não foi bem em jogo nenhum com a camisa do Flamengo. E a última resposta que ele deu foi sobre excesso de jogos do Flamengo na competição. Mais uma desculpa, porque todos estão passando por esse excesso de jogos. O Flamengo está jogando quarto e domingo. Se os outros estivessem de domingo a domingo, aliás, domingo joga e no outro domingo joga, tendo descanso no meio da semana para treinar e poder descansar os jogadores, tudo bem. Mas não é o caso, porque o Flamengo, assim como todos os outros, está jogando quarto e domingo. E como eu falei, o Flamengo na tabela de classificação está atrás do Bragantino, do Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia, Santos, Atlético Goianiense, Ceará e Fluminense. No momento, e por incrível que pareça, está empatado em número de pontos com o Juventude. Alguns dos times já têm 10 jogos no campeonato, o Flamengo tem 8. Só que o Flamengo, volto a repetir, o Flamengo perdeu metade dos jogos. É muito pouco. O Flamengo ter 50% de aproveitamento é um aproveitamento muito abaixo do que o Flamengo deveria ter. Então, entrevista do Rogério Ceni péssima, respostas que não servem de nada. E conclusão que eu tiro disso tudo é que os treinamentos podem até ser bons, como falam, os treinamentos do Rogério Ceni são muito bons, mas não dão resultado. O Flamengo hoje é um time que está triste, está depressivo, está desanimado, desmotivado, e muito dessa situação passa pela postura do Rogério Ceni, que é um treinador que não grita na beira do campo, mão no bolso, cabeça baixa. Isso não está fazendo bem para o Flamengo. O Flamengo precisa de trocar o treinador, analisar uma opção que seja acessível financeiramente, mas que dê resultado. Beleza? Esse foi o nosso pós-jogo. Eu vou encerrando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir nas redes. @Flanorama1 no Instagram, @Flanorama no Twitter e também Flanorama no Facebook. Segue, vai ficar muito bem informado. Beleza? Esse foi o nosso pós-jogo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.